Um santo dia para vocês. Eu sou Mara Maria, faço parte da Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus e temos a graça de bem vivenciarmos esse dia. É o dia 25 de março, é um dia grande, não é? É o dia que a igreja também comemora, celebra a encarnação do Verbo, que nós também podemos dizer a anunciação do Senhor pelo anjo, ou então podemos ainda colocar como a aceitação da Virgem Maria a esse mistério tão grande. Então queremos dizer que sejam bem-vindos ao Carisma Discípulos da Mãe de Deus, mas ao mesmo tempo agradecer, porque vocês aqui de certa maneira nos recebem na sua casa para que possamos vivenciar esse curso. Então, nessa formação, nós temos o objetivo de falar sobre a doutrina, não é? Mas especificamente vamos trabalhar dentro da doutrina aquilo que se reporta à encarnação do Verbo. E é muito importante nesses tempos nós estarmos refletindo as coisas que acontecem à nossa volta, mas também as coisas internas, como é que estão os nossos processos. E aí eu quero te fazer essa pergunta: em que você acredita, meu irmão? Não é? Tem tantas coisas que estão surgindo, você acredita nisso, você acredita naquilo, você acredita em quê? E quando nós perguntamos em que você acredita, então a gente tem que imaginar que as pessoas, elas se movem por certos princípios. E esses princípios, que são as coisas, os fatos, as situações que nós acreditamos, é o que vai sendo formada a nossa doutrina. Então, muitas vezes, nossos pais nos doutrinam com algumas situações, digamos assim, falando de uma forma bem genérica, e nós vamos crescendo acreditando naquilo, entende? Então, em que você acredita? Mas também podemos fazer um outro questionamento. Em quem você acredita? Veja, tem muitas pessoas que acreditam em alguém, mas não coloca a sua esperança naquelas pessoas. Você pode ter conhecimento de um crime, acreditar que aquela pessoa é inocente, mas para não se envolver, você não coloca a sua verdade. Então é muito importante nós termos pessoas em quem nós acreditamos. Aqui, quando nós estamos falando no aspecto da fé, quando a pergunta é em quem nós acreditamos, a gente considera que é alguém superior. Então a gente pode colocar em quem você acredita de uma forma divina. Na divindade, você acredita em quem? Então veja só, para que a gente possa ter um entendimento básico, quando a gente pergunta em que está sendo relacionado a princípios da doutrina, em quem está relacionados agora com a divindade, e aí a gente pode dizer que a religião. Se eu acredito em Jesus Cristo, então nossa forma de agir, nossa esperança, nossa confiança vai estar no Deus que quis se encarnar na Virgem Maria. Compreende isso? Agora também precisamos repensar. Se você acredita em Jesus Cristo, se a sua fé está sendo professada na religião católica, como é que você está convivendo com os princípios de Deus? Como é que você compreende a doutrina de Deus? Por exemplo, tudo bem, você se coloca como um católico de religião, ótimo. Mas a doutrina da Igreja Católica é a favor da vida. Então vocês percebam que tem que ter uma fidelidade, não é, entre aquilo que você acredita para quem você acredita. Se você acredita em Deus, então você tem que professar, se exaltar, se colocar mediante os ensinamentos da igreja. Entende? Então, possamos fazer isso bem. Agora veja, é bíblico. Existem várias passagens que vai falar dos falsos profetas, daqueles que vão aparecer nesses últimos tempos. E nós temos a citação em 2 Timóteo 4, 3 ao versículo 5, que vai falar que justamente na ocasião dos fins dos tempos, não é? Os homens vão se afastar justamente da sã doutrina da salvação. Por quê? Porque vão querer acomodar para suas próprias vidas aquilo que muitas vezes é mais fácil. A doutrina de Nosso Senhor nos encaminha por algumas veredas que nós temos que muitas vezes
pedir a força do alto para continuar, mas a gente sabe que se fizer aquilo, se morrermos com Cristo, ressuscitaremos com Cristo. Mas tem outras pessoas que vão abdicar dessa fé. Então essa sã doutrina, ela vai deixar-se de lado, por quê? Porque vão aparecer novas pessoas, novas fábulas, novos falsos profetas, que vão introduzir aquelas mensagens para que as pessoas não fiquem mais aderindo à verdadeira fé. Então, hoje em dia, nós temos o entendimento, às vezes chega panfletos nas nossas mãos, né? Pare de sofrer, não é? Ou então, colocando-se como se fosse uma redenção que fosse possível, mas uma solução fácil. Não existe redenção com a solução fácil. A redenção que foi vivenciada por Jesus Cristo foi através de uma encarnação, de uma imolação, de uma paixão. Então, não busque, se você é da religião católica, não busque uma doutrina de uma teologia da prosperidade, porque não casa, meu irmão. Não é assim. Então, existem muitas seitas, muitas religiões que estão enganando. E nós precisamos permanecer em fé, precisamos estar firmes na pregação desse evangelho que tem toda uma orientação colocada pelo próprio Cristo. Então, fique bem atento se no seu caminho hoje já não está aparecendo lobos, não é? Em pele de cordeiros. Precisamos repensar muito. Então, veja, se nós colocamos a nossa fé, a nossa religião em Jesus Cristo, então a gente pode dizer que esse é o mapa do cristianismo, não só catolicismo, cristianismo. Tudo bem? Então, quem seria? O que acredita? Que o homem, não é? É Deus, que Jesus Cristo é Deus, ele tem autoridade e tem poder. Tem muitas religiões que os seus fundadores são homens, mas não são Deus. Então a gente já tem que começar a repensar. E pensem se o fundador de tantas e tantas religiões ou seitas, se eles têm o poder e a autoridade de Jesus Cristo. Jesus chegava, curava uns, Jesus Cristo chegava, exorcizava os outros, mas esse poder é um poder de Deus, porque Ele é Deus, tá? Então esse próprio Cristo, Ele quis se revelar a nós. Então toda a passagem, as passagens da vida de nosso Senhor são frutos de revelação. Então, quando nós falamos do cristianismo, nós estamos falando não numa doutrina que foi colocada pelos homens, por filósofos, por homens inteligentes, não! Essa doutrina é pelo próprio Deus, tá certo? Foi construída pelo próprio Deus. Então, quando nós queremos levar as pessoas a um maior entendimento da sua própria religião católica, é para que possamos ter o entendimento mais firme que é o próprio Deus, que é o seu fundador. Se nosso Senhor, presta atenção, chegou, exalou uma doutrina no Sermão das Montanhas, por exemplo, das bem-aventuranças, bem-aventuranças que sofrem, bem-aventuranças que são perseguidos, bem-aventuranças. Como é que agora você vai acreditar numa doutrina que vai dizer que nosso Senhor quer os bens financeiros? Nosso Senhor quer que sejamos bem-aventurados e não bem-sucedidos. Não é o dinheiro que vai nos mover, não é o dinheiro que vai nos levar à redenção. Entende? Então pense sempre na sua cabecinha. A minha religião tem que estar de acordo com a doutrina do seu fundador. E a doutrina do fundador, Jesus Cristo, é que sejamos bem-aventurados e que venhamos ter o reino dos céus, tá? Então, precisamos tomar posturas. Nesse tempo é necessário posturas. Você é cristão, meu irmão? Então, a sua casa, como é que ela é preparada? Como é que ela está? Na sua biblioteca, no seu canto de estudo, no seu quarto de oração, se encontra o quê? O Alcorão? Se encontra a Torá? Se encontra o quê? Por quê? Porque se eu tenho decidido que minha fé é uma fé cristã, os livros que eu vou ler têm que estarem de acordo com a doutrina do seu fundador. Então, ser cristão é acreditar em Cristo, não ficar buscando outras situações que possam ser soluções rápidas e agradáveis. Se eu acredito em Cristo, eu sigo os caminhos de nosso Senhor. Eu me identifico com Ele. Quando existe um padecimento, quando a mãe perde seu filho, deve olhar para os evangelhos, compreender a Virgem Maria que estava de pé e fazer com que encontre nas próprias palavras o sentido da sua vida. É como se o evangelho precisasse se encarnar em nós. Entende isso? Mas eu me comprometo. Assumir uma religião é assumir um compromisso com o seu fundador.
Entende? Então, precisamos estar de acordo com os ensinamentos da igreja. Eu preciso acreditar que o Filho é de Deus, não é? Esse Filho que é de Deus é o Jesus Cristo. Se eu não acredito nisso, eu não sou cristã. Tá certo? A pregação de Jesus Cristo tem que nos dar sabor, tem que ser saborosa. Eu tenho que desejar, eu tenho que ter Jesus como meu Salvador. Vai aparecer essa situação aqui que você vai ter que negar Jesus. Saia dessa, meu irmão. Porque você é cristão e você precisa estar pautado naquilo que nosso Senhor mesmo falou. Perceba bem, nosso Senhor, ele se encarna, e vamos falar um pouquinho mais lá na frente sobre essa encarnação. E Jesus Cristo, ele vai chamando alguns homens, que são os 12 apóstolos, que eram considerados 12 discípulos de Jesus, mas nós podemos também chamar eles de 12 apóstolos. Eles estavam com Nosso Senhor, eles andavam com Jesus, eles acompanhavam Jesus, eles viam, eles ouviam, eles sentiam o que Nosso Senhor fazia. As palavras de Jesus estavam na sua memória, os gestos de Jesus, as obras, os prodígios, a misericórdia de Jesus estava nas suas entranhas, porque eles foram constituídos. Então nós podemos dizer que a partir do momento que os discípulos, que os apóstolos estavam com Jesus, eles foram sendo doutrinados por nosso Senhor. Tá certo? Então, nenhum Deus foi capaz de fazer tantos milagres e nenhum Deus foi capaz de morrer pelos seus. Aquele Deus é muito grande, aquele rei é muito grande. Ele é capaz de morrer pelos seus, entende isso? Então esse fundador de nossa religião é o nosso Senhor. Então os apóstolos foram os primeiros que estavam com Jesus, receberam as verdades reveladas por eles, mas eles testemunharam com a vida. Aí a grande importância agora de vocês que nós consagrados possamos pensar. Nossa vida tem testemunhado Jesus Cristo? Então, essa primeira vivência aconteceu, mas logo depois tudo que foi sendo vivenciado de forma, foi sendo praticada e foi sendo, digamos que, escrita e repassada, entende? Para as outras pessoas também. Então, se foi Jesus Cristo que fundou o cristianismo, se foi Jesus Cristo que fez a doutrina, repassou para os apóstolos, ninguém tem a autoridade de adulterar, de modificar. Não precisamos buscar outras formas. Quando o magistério da igreja, por exemplo, decreta um dogma, não é querendo dizer, Jesus falava a verdade. Lógico que Jesus falava a verdade. Apenas a igreja está fazendo o quê? Está reforçando aquela verdade. Tudo bem? Então, nós precisamos cada vez mais clarificar as regras. Porque pessoas às vezes ultrapassam os limites, porque não foram dados limites para elas. Então, quando nós estamos no curso falando de doutrina, nós queremos permear os limites que vocês vão mandar para que as coisas possam acontecer. Veja, muitas pessoas, mesmo sabendo que Jesus é a luz para facilitar a sua vida, vão preferir estar nas trevas. Graças a Deus, essa mulher da passagem aí, ela optou para estar na luz e aí ela teve todo o sentido da sua vida. Então veja, meus irmãos, a palavra religião quer dizer religar, voltar a fazer aqueles elos. Então, especificamente, quando nós falamos dessa religião católica, nós sabemos que Adão e Eva pecou, né? O cristianismo, de uma forma mais abrangente. Adão e Eva peca, se afasta da amizade de Deus. E essa religião é uma forma que vamos exercer nossa vida nas formas de comportamento, de vestir, de agir, de tudo isso, para podermos voltar à graça de Deus. Então, quem vem nos providenciar que essa religião faça um retomado de onde eu parei para voltar para Deus é o próprio Jesus Cristo, tá certo? Então, quem conquista a salvação não é A, nem B, nem C. Quem conquistou a nossa amizade perdida pelo pecado original com o Pai foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E o preço é o sangue redentor, tá certo? Então, que tenhamos esse entendimento. Nenhum outro fundador se encarnou, passou pela paixão, morte e ressurreição. Isso para que possamos valorizar. Então, veja, tem muitas religiões que estão querendo adestrar, fazer condicionamento. Sabe como se faz adestramento de cachorro? Olha aqui um biscoitinho, faça isso. Não.
Nosso Senhor nos dá liberdade. Os anjos tiveram a liberdade para dizer sim ou não, para estar na presença do Senhor, não. Os homens têm liberdade. Nossa doutrina que nós recebemos são ensinamentos. Aí nós vamos optar se vamos estar com Cristo ou não, mas dentro de uma liberdade. E esse preceito da liberdade é algo muito forte. Então a doutrina seria essa crença, não é, que nós temos das verdades da fé. E é o conjunto, e essas doutrinas devem ser transmitidas, devem ser propagadas. Houve um Papa, Pio X, que ele dizia que a doutrina católica seria especificamente aquilo que Nosso Senhor viveu, aquilo que Nosso Senhor passou. E onde nós podemos ter acesso a essa doutrina? Através do credo, através do Pai Nosso, dos mandamentos, dos sacramentos. Então, quem está professando a religião católica, especificamente agora catolicismo, então busca essa vida sacramental, essa vida de união com que a igreja nos coloca. Então, o que seria credo? Os princípios, não é? Os artigos de nossa fé, o Pai Nosso, tudo o que nós devemos esperar, os mandamentos, aquilo que nós devemos fazer para agradar a Deus, e os sacramentos, as possibilidades que nós temos de ter nossos perdões dos nossos pecados, mas a graça também de crescer em virtude e em virtude. Tudo bem? Isso basicamente. Então, meu irmão, perceba, todo católico é cristão, mas nem todo cristão é católico. Então existe esse patamar maior. Mas o cristão católico, ele aceita a plenitude da revelação. E onde é essa plenitude da revelação, Mara? Através da tradição, Sagrada Escritura e o magistério. Então, se eu sou católica, eu vou acreditar na Igreja Santa, Católica, Apostólica, Romana, eu participo dos sacramentos, eu acredito na autoridade do Papa, eu obedeço aos meus bispos, tá certo? Eu propago esse evangelho até os confins do mundo. Quando nós falávamos do credo, nós precisamos perceber que a pessoa que consegue falar o credo e consegue viver, de fato é católica. Por quê? Porque se de repente uma daquelas verdades do credo eu coloco, mas tem outras que eu não aceito, se eu omitir alguma parte do credo, eu deixo de ser católica. Porque ser católica é ter o credo todo como referência na minha vida, tá certo? Então, quando eu professo esse credo, de certa maneira, eu estou bem estabelecida e vou compreender quais são as falsas doutrinas que podem surgir, que possam aparecer. Tudo bem? Então, aonde é que eu consigo, além da fonte da igreja, tradição, magistério e escritura, quais são os documentos? O catecismo, meu irmão, o código de direito canônico, esses materiais vocês precisam ter. Eu tenho no computador, ótimo, mas tenha de forma escrita. Vai chegar um tempo que nós não vamos ter acesso à internet como nós temos hoje. E se você não tivesse o material escrito, e aí? Por isso que nós indicamos, se você tem condições de comprar o livro Espiritualidade Mariana na Vida dos Santos, que vai ser o livro trabalhado nesse curso, compre, porque você precisa ter escrito para quando você não tiver acesso, você ter as informações. Então, os documentos do Papa, todo esse material vai ser sustento para que tenhamos esse entendimento maior. A doutrina da igreja coloca a encarnação do verbo. Então, se eu preciso conhecer esse fundador, eu preciso saber como foi a concepção, não é? Como é que Jesus chegou no mundo, como é que se deu essa encarnação. Então, assumiu a natureza humana sem abandonar a divina. Esse Jesus Cristo que nós acreditamos, ele é humano, mas ele é divino. E isso nós não podemos nos esquecer, isso não podemos nos afastar. Então, esse segundo momento agora dessa formação, eu vou me deter a encarnação do verbo, mas não vou pegar a parte do evangelho que vocês conhecem tão bem, que vai estar no livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, do 26 e 38, é justamente aquela parte que vai dizer: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada de Nazaré, que é todo o anúncio que é feito. Eu quero colocar aqui algumas passagens do catecismo, que é magistério da igreja, mas vou entrar na doutrina monfortina. Tudo bem? Então, o verbo se encarna. A igreja chama encarnação o fato do Filho de Deus ter assumido uma natureza humana. Deus se encarnou, Deus se humanizou, para nela levar o efeito à nossa salvação. Qual é o sentido da encarnação? Salvação. A fé na verdadeira encarnação do Filho de Deus é um sinal distintivo da fé cristã. Você é cristão? Sim.
Acredita que um Deus foi capaz de se encarnar para te amar? Mais ou menos. Então você não é cristão. Simples assim. Meus amores, a nossa crença tem que estar caminhando com as coisas e com a doutrina que nosso Senhor passou para nós. Do lado esquerdo eu tenho um credo, do lado direito eu tenho um dogma. O que seria o credo? Essa fórmula simplificada e sintetizada daquilo que o católico tem por verdade revelada. E os dogmas são as citações que os magistérios deu mostrando que aquela passagem, aquela situação foi de verdade. Palavra de Deus definida pelo magistério como verdade divina revelada que deve ser observada obrigatória pelos fiéis. Então veja só, quando nós trabalhamos com uma parte do credo, aquela parte do credo vai desencadear dogmas. Por exemplo, esse primeiro, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Só dessa partezinha daqui, a igreja, o magistério nos forneceu alguns dogmas, caminhos, luzes, lamparinas para a nossa fé. Aí então o que seriam os dogmas? Deus existe, a existência de Deus, o objeto da fé. Entende? Então, cada uma das partes do credo vai ser colocado outros dogmas. Então, especificamente nesse trabalho, nós estamos falando que encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Veja só, meus amores, dessa parte do credo, não é, desse símbolo, nós vamos tirar alguns dogmas que se ele se encarnou e esse privilégio na Virgem Maria, por ser escolhida, ela se torna mãe de Deus, a Imaculada Conceição, a Assunção, entende? Então, vai dar todo esse entendimento, tudo bem? Aí continuam os outros dogmas. Então, veja, a Virgem Maria, quando criança, diz a tradição que ela foi levada para o templo, amém? E nesse templo, ela amou tanto a palavra, que a palavra se fez carne nela. Ela amava tanto estar a serviço de Deus, que o próprio Deus quis ficar nela. A mulher de quem nasceu o Filho do Altíssimo recebeu singulares privilégios e graça. O poder, né, comunicado pelo Pai a Maria Santíssima é para que ela produzisse um filho Deus. Ela é mãe de Deus, mas ela é mãe da parte, enquanto a eternidade vem de Senhor. Queremos adentrar agora aqui. Montfort, São Luís Maria Grignon de Montfort, nessa teologia, nessa perspectiva da anunciação do Senhor, encarnação do Verbo. Percebamos bem que o Verbo de Deus decidiu encarnar para testemunhar os homens a sua amizade. Gente, depois do pecado original, o mundo estaria perdido se nosso Senhor não tivesse se encarnado. E para que ele se encarnou? Porque ele te ama. Porque ele me ama. E ele quer nos salvar. Então, no Tratado da Verdadeira Devoção, vão ter várias citações que vão falar sobre a encarnação. E você pode dizer assim, mas eu acho que isso aí que Montfort falou não está correto não. Meu amor, aqui não cabe você achar ou não achar. A Igreja Católica tem um magistério da Igreja. O magistério da Igreja, esse é que vai interpretar, esse é que vai dar o aval, esse é o que vai dar o imprimato. Então, quando o homem tem uma virtude de santidade, exala amor a Deus acima de todas as coisas, como foi o caso de Montfort, os homens de sua época entram com um pedido na igreja de canonização, para que a igreja possa proclamar que ele é santo, santo dos altares. E para que isso aconteça, então, é colocado nesse processo que vai ser lido tudo aquilo que aquele homem exalava. Por exemplo, se Montfort era santo, então vamos ver se o que ele professava, o que ele dizia, está de acordo com a doutrina da igreja. E houve um Papa Pio IX, que decretou que os escritos de São Luís Maria Grignon de Montfort eram isentos de erro. Então a gente pode ter toda a tranquilidade no que nós estamos passando aqui, porque não precisa ninguém nos julgar. A igreja já julgou os documentos de Montfort e o que nós estamos fazendo aqui é repassando esses documentos para vocês. Tudo bem? Então, a espiritualidade montfortina, as pessoas imaginam, é um santo mariano. Certo.
claro. Mas todo santo mariano, ele é cristocêntrico. E isso acontecia também com São Luís de Montfort. Ele era um santo trinitário, ele conseguia perceber a relação entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, essa sintonia, essa unidade. E ele vai dizer que Deus, claro, né, como ele até coloca, só Deus, só basta, só Deus basta. Mas ele entendia que esse Deus, ele quis precisar da Virgem Maria na economia da salvação, para nos salvar. Esse Deus quis se utilizar de Nossa Senhora. Então, a espiritualidade de Montfort é centrada na encarnação do Verbo. Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Isso aí tem que estar muito forte na sua vida, que deseja agora fazer a consagração ou renovar. Desceu Deus, Filho no seio da Virgem Maria, para aí achar suas delícias e operar as escondidas maravilhas de graça. Deus feito homem encontrou a sua liberdade em se ver aprisionado no seio dela. Gente, Deus quis nos servir se entregando à Virgem Maria. Às vezes você diz assim, meu Deus, eu passar meia hora rezando o terço. Nosso Senhor passou com a Virgem Maria 9 meses. Naquele tempo, o ventre da Virgem Maria passou a ser o paraíso terrestre do novo Adão, como ele mesmo diz. Deus se fez homem sem deixar de ser Deus. E é tão lindo quando o Montfort vai colocar nesse artigo 18, TVD, gente, é Tratado da Verdadeira Devoção, tudo bem? Vai dizer que glorificou a sua independência e majestade dependendo dessa Virgem. Ele quis depender da Virgem Maria na encarnação, no nascimento. Quem trocava as fraldas de Jesus? Quem o alimentava? Quem o ensinou tantas atividades? Esse próprio Deus quis depender de Nossa Senhora. Quando eu estava com 12 anos, ele foi para o templo. Não foi isso mesmo que aconteceu? Pois bem, mas diz que ele voltou para casa e ele foi obediente. Então perceba que esse Deus quis permanecer com a Virgem Maria. E tenhamos também esse grande entendimento que na encarnação do Verbo é um mistério fundamental. Fundamental por quê? Porque tem que existir essa situação para que todas as outras coisas aconteçam. Não é apenas um mistério importante, tá certo? Mas é um mistério, o entendimento dele é que a encarnação não pode deixar de existir para que exista todo o projeto da redenção. Não é um momento, mas é um fundamento. A situação, Deus se encarnou na Virgem Maria. Sim, mas isso não foi só naquele momento. Deus, por ter se encarnado na Virgem Maria, fez várias outras coisas acontecerem. Então, a entrada do eterno no tempo é um mistério. Mas justamente a partir do momento que ele entra no tempo, se coloca que está declarado o tempo de nossa salvação. Entenda, tente diferenciar ações transitórias de estados permanentes. Ações transitórias, por exemplo, Nosso Senhor se encarnou, uma ação transitória, ele só passou? Não, essa situação da encarnação passou a ser um estado permanente. Por quê? Porque através da encarnação, Jesus não quis só vir por Maria, Jesus ficou filho da Virgem Maria. Ele permaneceu filho mesmo depois da encarnação, por isso que é um estado permanente. Jesus Cristo é eterna sabedoria encarnada. Montfort tem esse conceito muito forte. Ele é homem, ele quis se encarnar, mas ele é eterno, ele é Deus. Então, quando nós colocamos que os estados são transitórios, nós entendemos também que existe uma extensão. Através do mistério da encarnação, essa extensão fez com que a Virgem Maria fosse considerada mãe de Jesus, não é isso? Sim, mas ela sendo mãe de Jesus, ela é mãe da humanidade. Concorda? Mas se ela é mãe da humanidade, eu posso dizer que ela é a mãe da igreja, não é? Então, se a extensão da encarnação é a Virgem Maria, mãe da igreja, então eu posso dizer também, de uma forma bem estendida, que nós devemos ir a Jesus por Maria. Se Nosso Senhor que vis até nós por ela, nós precisamos ir até Ele pelo mesmo caminho que Ele traçou. Então, no Tratado Montfort vai dizer que foi pela Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo e é por ela que deve reinar no mundo. Tenhamos isso por entendimento, tá? Maria Santíssima, então, é a mãe do Senhor. Não é, veja, justamente por ser a mãe do Senhor é que ela é escolhida de uma forma digna e recebe os privilégios.
Vai dizer Montfort no tratado que por ela entrou a primeira vez e é por ela que virá uma segunda vez. Então, como é que Montfort entende o tempo? A partir do momento que Jesus se encarna, então é o tempo da salvação. Mas Montfort começa a anunciar também os fins dos tempos, porque se foi por ele que veio, será por ela que vai voltar. Então, nós estamos nos fins dos tempos, como nossa doutrina também vai ser colocada. Todo o reinado de Jesus é uma prolongação da encarnação do Verbo. Nós temos que entender que Nossa Senhora, se é a mãe do rei, ela vai ser considerada também a nossa rainha, tá certo? Então o mistério da encarnação é um mistério que as pessoas não conhecem, comemora o dia 25 de março, mas sem um fundamento. E Montfort vai dizer que esse mistério é um mistério super elevado, mas de certa forma também desconhecido, não é? E a Virgem Maria é esse paraíso terrestre, como eu já tinha falado anteriormente. Então, entendamos a relação do Pai. O Pai com a Virgem Maria escolheu para que o filho estivesse lá. O próprio filho foi formado e só quis ser formado por ela. O Espírito Santo também tem toda uma relação na Virgem Maria que é dispensar os dons por ela. Então, existe essa relação da Trindade com a Virgem Maria. No ventre de Nossa Senhora acontece toda a questão do trono da misericórdia, porque é lá, é por Maria que Jesus muitas vezes tem compaixão de nós, mas através daquele trono de Maria também Nosso Senhor deu glória ao Pai, não é? Tantos sabores o homem deu, mas a Virgem Maria, por se encarnar, traz Jesus, restabelece, religa o homem a essa situação. Montfort ele vai considerar que Deus também, enquanto pessoa de Cristo, quis se encarnar porque ele compreendia. Isso vai estar num outro livro de Montfort, chamado Amor da Sabedoria Eterna, que ele olha para Adão e Eva, percebe que eles pecaram não por maldade, mas muitas vezes por ingenuidade. E que através do pecado de Adão e Eva, o mundo não poderia ter, a obra-prima de Deus não poderia acabar. Então ele resolve se encarnar. Veja, meus amores, se você tem a compreensão que a encarnação faz com que Nosso Senhor escolha a Virgem Maria, então quando nós nos colocamos para uma consagração de vida e recorremos à Virgem Maria, nós estamos glorificando a Deus, porque nós estamos imitando o exemplo do seu Filho Jesus. Então, se a doutrina católica é a doutrina que te permeia, se a doutrina católica é a minha doutrina, eu tenho que fazer da minha doutrina um programa de vida. Então, por que nós estamos fazendo o curso de consagração? Para levar as pessoas a Jesus por Maria. Se eu acredito, eu propago. Se eu acredito, eu exalo, que vai ser por esse caminho. A Virgem Maria foi a mulher que mais participou do reino de Jesus. E os apóstolos conviveram com ele 3 anos. A Virgem Maria, toda a sua vida. Depois ela já foi assunta ao céu, convive com o Senhor. Então Montfort vai colocar que a Virgem Maria é a pessoa que mais participou desse reinado. E nós precisamos participar desse reinado junto com ela. Se compreendendo a doutrina, a propago, a sigo e vivo, estou sendo preparado para viver uma vida virtuosa, consequentemente ter o céu. Seja firme nos seus posicionamentos cristãos, seja firme em assumir sua vida católica, busque os sacramentos, né? Busque estar em estado de virtude e você terá também o céu. É certo, meu irmão, que no céu a Virgem Maria continua sendo tão mãe de Jesus quanto no momento da encarnação. É certo que se você optar pela Virgem Maria como a tua mãe, ela vai te proteger e vai te guiar para sempre os caminhos retos. Muitos cheirinhos no coração, que Deus os abençoe com ricas graças.